Como é que pássaros tão parecidos podem ter nomes tão diferentes? Sou Mário Conraft, especialista em pássaros amazônicos. E hoje vamos aprender a diferenciar o sabiá do carachué. Um dos maiores desafios na observação de aves é simplesmente identificar os pássaros. Isso pode ser mais fácil quando a espécie só ocorre num determinado lugar. Só de saber onde você está, isso elimina um monte de opções. Mas complica um bocado quando mais que uma espécie muito parecida podem co-ocorrer no mesmo lugar. Vamos começar hoje com um exemplo de dentro da cidade de Manaus das duas espécies de sabiá que ocorrem juntas. As duas são da cidade, mas dificilmente co-ocorrem em qualquer outro lugar. Só aqui em Manaus mesmo que tem esse problema. Os dois são comuns e eu aposto que as pessoas nem notaram que tem mais que uma espécie de sabiá aqui. Então, como reconhecer? Os dois sabiás ficam nas árvores, mas descem para o chão para comer. Os dois são principalmente marrons, mais ou menos do mesmo tamanho. Tem umas pequenas diferenças na coloração que, uma vez que você já aprendeu, facilita muito a história. Mas é sutil. O sabiá de barranco é um bicho meio apagado, mas ele se diferencia pela cor meio acinzentada na cabeça e na nuca, que contrasta com os tons de marrom meio pardo nas costas. Essa diferença de cabeça para as costas e asa que permite identificar na hora. Uma outra diferença é que esse sabiá, o sabiá barranco, tem o olho meio avermelhado. Isso é incomum em sabiás. A maioria tem um tom, simplesmente um marrom meio escuro. Então, olho avermelhado e contraste entre cabeça acinzentada e costas amarronzadas mata a charada, sabiá barranco. A outra espécie de sabiá que ocorre na cidade é o carachué de bico preto. Ele tem um tom marrom escuro mais ou menos uniforme. A cabeça, a cara, as costas, as asas, todas da mesma cor. E o olho é aquele marrom escuro típico de sabiás. Visto de frente, o carachué tem uma garganta branca, quer dizer, tem uns risquinhos na garganta que quase todos têm, mas logo abaixo desses risquinhos tem uma mancha branca e quando estica o pescoço, você vê isso mais claramente. Nem sempre aparece. A outra coisa é que ele tem um tom de marrom nos flancos e atravessando o peito que contrasta bastante com o branco mesmo da barriga. Mas vai ter ângulo que você não vê nada disso. E luz, onde só parece um sabiá. E você dá graças a Deus que você entendeu que era sabiá, pelo formato do bicho. Aí como diferenciar? Bom, como em quase todos os pássaros, o canto resolve na hora. Os bichos cantam de forma bem diferente. O canto do sabiá barranco é um canto pausado, melódico, às vezes muito baixinho, quase sussurrado, e às vezes mais alto e forte. Agora, o carachué tem um canto fino, agudo. Tá bom, você não consegue nem ouvir, o bicho não está cantando, nem ver direito, só vê a silhueta. Ainda tem como diferenciar. Tem uma diferença no comportamento. Quando o carachué muda de posição, quando ele chega no novo puleiro, ele só rapidamente dá uma tremelique na cauda. É um tique nervoso que ele tem, que muitos sabiás têm, mas o sabiá de barranco não. Viu o bicho pousar na sua frente, fez assim, carachué. Simples. Agora, você vai ver que de vez em quando tem situações que você simplesmente não consegue diferenciar. E tem uma outra característica bem interessante. Essas duas espécies se adaptaram à cidade, vivem em co-ocupação com os humanos, mas o carachué continua sendo uma espécie mais arredia e mais selvagem. Faz ninhos só em árvores, bem escondido na vegetação mais densa. Já o sabiá barranco se acostumou tanto à presença humana que, na verdade, até prefere fazer o ninho em construções humanas, como embaixo da proteção do telhado da casa ou qualquer coisa assim.
A identificação correta das espécies é um passo fundamental na observação de aves. É uma arte e uma ciência em si.